Boa tarde, boa tarde. Como é bom estarmos juntas. Mais um dia. Vamos ler hoje o capítulo 5 do livro A Raiz de Rejeição. Cristiane, também seja bem-vinda, todas vocês. Deixa eu colocar para a gente acompanhar o capítulo 5. Ele é um pouquinho grande e nós podemos dividi-lo hoje e amanhã. Capítulo 5. Padrões de proteção contra a rejeição. Padrão de proteção da rejeição número 1. Votos secretos. Alguns dos maiores tijolos dos muros de proteção que construímos são os votos secretos, que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Aqui estão alguns exemplos, que ela já citou alguns exemplos nos capítulos anteriores. Ninguém me machucará novamente. Quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para poder me machucar outra vez. Ninguém mais me controlará novamente. Vou cuidar da minha própria vida de agora em diante, ninguém mais me dirá o que fazer. Fazemos promessas como essas a nós mesmos, não apenas uma vez, mas constantemente. Dizemos a nós mesmos tais coisas interiormente. Como cresci por 15 anos no lar onde era constantemente abusada, imagine quantas vezes eu disse: quando eu sair daqui, ninguém mais mandará em mim. Não admira que tenha sido necessário um milagre de Deus para me ensinar como ser submissa à autoridade. Aí vem os muros, né? Pelo que ela passou e os votos secretos que ela fez, quando eu sair daqui, ninguém mais mandará em mim. Então, ela teve muita dificuldade de ser submissa à autoridade, submissa ao marido, submissa, vamos dizer, à liderança, autoridades na vida dela. Esse foi o exemplo dela. Muros criam bloqueios. Pessoas na fila de oração frequentemente me dizem: eu me saio bem em todo tipo de relacionamento, exceto no relacionamento mais íntimo. Não posso suportar nenhum tipo de proximidade. Alguma coisa está errada, algum tipo de bloqueio. Começa a namorar e tudo vai bem, até que pareça tornar-se algo permanente. Não sei qual é o problema, mas chega um ponto em que começa a me retrair, embora não quisesse fazê-lo. Esse problema é geralmente resultado de muros, edificados por meio de votos secretos, ditos vez após vez. Ninguém se aproximará mais de mim o suficiente para me machucar novamente. Ou como este, ninguém irá me controlar novamente. Eu cuidarei da minha vida de agora em diante, e nunca mais me dirá o que fazer. Isso estava profundamente gravado dentro de mim, por dizê-lo vez após vez. Pessoas podem fazer votos secretos com relação a muitas coisas. Considere isso. Muitas pessoas estão em escravidão hoje porque seus pais estavam fora de equilíbrio numa área ou noutra. Por exemplo, passei um tempo tentando ensinar meus filhos a comer corretamente. Eu não os deixava comer nada com açúcar. Eu dizia: vocês não vão comer essas coisas ruins. Provavelmente exagerei. O que muitos de nós fazemos até aprendermos mais sobre equilíbrio. Agora, percebo que teria sido melhor se eu deixasse comer alguma coisa com açúcar ocasionalmente, mas criei uma lei sobre não poder comer açúcar, o que somente os fez ter mais vontade de comer. Não tenho problema com açúcar. Posso comer um pedacinho de algum doce e ficar satisfeita. Mas meus filhos não são desse jeito. Eles amam coisas doces e pensam que têm de comê-los. E ponto final. Já conversamos sobre o motivo de eles gostarem tanto de açúcar. E me pergunto se não seria porque não foi permitido que eles comessem quando criança. Esse tipo de situação pode levar os filhos a fazer um voto. Quando eu sair daqui, você pode apostar que comerei tudo o que puder e ninguém mais me dirá o que posso comer. E muitos desses indivíduos desenvolvem distúrbios alimentares mais tarde porque fizeram tais promessas a si mesmos.
Deus quer se envolver até mesmo com seu apetite. Você sabia que se tiver muros erguidos, pode ser difícil até mesmo ouvir quando Deus está falando com você? Mas à medida que seu relacionamento com Deus cresce e você coloca mais da palavra dentro de si, ele começa a lidar com você sobre seu apetite. Ele dirá: não quero que você coma mais isso. Dinheiro é outra área na qual você pode ter edificado um muro. Talvez seus pais não lhe dessem muito dinheiro para gastar quando jovem, e você teve de viver sem algumas coisas que as outras crianças tinham. Talvez o único dinheiro que pudesse gastar fosse o que você mesmo ganhava e guardava. E mesmo assim, tudo tinha que comprar somente coisas que realmente necessitasse, além de nunca lhe ser permitido comprar as coisas que desejava. Talvez você tenha ficado tão cansada de não ter liberdade financeira que começou a prometer a si mesmo: apenas espere até eu sair daqui. Eu comprarei tudo o que quiser na hora que quiser. Uma compulsão para comprar pode ser o resultado dos votos secretos como esse. Existem pessoas que são viciadas em compras. Elas simplesmente não conseguem parar de gastar dinheiro. Você precisa pensar sobre algumas dessas coisas que disse a si mesma muito tempo atrás. Não estou dizendo que tudo que você tenha dito a si mesma tenha criado escravidão em sua vida. Estou falando especificamente sobre coisas que dizemos e que envolvem acordos definitivos e determinados conosco. Esses votos secretos são decisões que tomamos com relação a como cuidaremos de nós e nos protegermos. E quanto a este, você não pode confiar em ninguém. Oh, quantas vezes eu disse isso. Você não pode confiar nos homens. Todos os homens são iguais. Não quero ser rude, mas penso que algumas mulheres têm problemas quando se casam, mesmo em sua vida sexual, porque disseram tais coisas a si mesmos. Todos os homens servem apenas para uma coisa. Mesmo no relacionamento conjugal, quando você deseja que as outras coisas se acertem, você pensa: você realmente não me ama. O único momento em que você mostra alguma afeição por mim é quando quer sexo. Tome cuidado com a forma errada de falar consigo mesma. Esses votos secretos criam muros e te protegem, né? Vamos dizer assim, que você acha que é uma proteção, mas te priva de muitas coisas. Muros impedem envolvimento. Sistemas errados de pensamentos podem também causar um bloqueio, impedindo que nos envolva com um grupo de pessoas. Por causa de alguma ferida ou rejeição, podemos dizer: nunca me envolverei com outro grupo de pessoas novamente. Assim nos retraímos e nos isolamos. Fui profundamente ferida vários anos atrás por um grupo de cristãos, e digo que isso foi muito ruim. Nunca havia lidado com uma dor emocional como essa. Nessas pessoas, mais do que tudo, com essas pessoas, mais do que tudo. E foram 3 anos para eu me recuperar totalmente dessa dor. Construí grandes muros e afirmei: ninguém mais estará numa posição para fazer isso comigo novamente. Esse não é o plano de Deus para a sua vida na igreja. Todos os membros devem se envolver. Deus deu-me um grande exemplo do que significa estar envolvida com a igreja. Um exemplo: pisei no meu próprio pé, e isso doeu. Puxei meu pé, e enquanto segurava, Deus me disse: agora observe que, embora tenha pisado em seu próprio pé, isso doeu. E imediatamente você segurou o pé machucado porque não queria que ele fosse ferido novamente. Mas, finalmente, para que ele funcione como parte do corpo, você deve colocá-lo no chão e correr o risco que seja pisado novamente. Eu não caminharia de forma correta sem que meu pé machucado voltasse a funcionar. Tá travando? Para todo mundo? Para mim tá um pouquinho. Só um pouquinho. Mas deu para ouvir? Deu sim. Deixa eu continuar. Qualquer coisa vocês me falam.
Então, voltasse a funcionar. Se alguém em sua igreja ou em sua família o machuca, sua reação imediata é se retrair. O Senhor mostrou-me que determinar-se reação imediata, e o Senhor mostrou-me que determinar-se a não se envolver novamente é como manquejar o resto da vida caminhando o quê? Com apenas um pé. Né? A pessoa vai se retraindo, é como se caminhar apenas um pé, com apenas um pé. Você mutila a si mesmo por sua própria escolha, simplesmente ao dizer, isso dói, não vou deixar que aconteça novamente. Você constrói um muro e recolhe-se atrás dele. Forte, né? Esse número 1. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Queremos até mesmo isolamento, nós comentamos no capítulo anterior. Então, nós não podemos caminhar maquejando como se fosse com um pé só, mas nós podemos colocar o pé no chão e seguir em frente, ainda que corramos o risco de novo. Agora, padrão de proteção da rejeição número 2, que é o fingimento. Além de tentar proteger-me da rejeição por meio de votos secretos, também fingia que não me importava. Você não pode me machucar porque não me importo com o que faça. Alguém pode perguntar, isso machucou você? Você diz, não, de forma alguma, eu não me incomodo. Alguns versículos das Escrituras que lidam com o fingimento. O Salmo 51, versículo 6 diz, eis que tu desejas eis que tu desejas a verdade no íntimo, faz-me, portanto, conhecer a sabedoria em seu interior. Não vou viver com amargura, vou viver tendo alegria. Foi uma pessoa com amargura por muitos anos de minha vida. Ela foi uma pessoa. Por dentro dizia, quem precisa de você? Eu viverei minha própria vida. Bem, não vivo mais assim, porque recebi a cura de Deus em minha vida. Fingidores são incapazes de amar e acham difícil desenvolver bons relacionamentos. O fingimento não é limitado às mulheres. Muitos homens fingem por uma atitude machista que eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso. Nem mesmo deixem que suas esposas compartilhem sua dor. Penso que isso faz as mulheres se sentir rejeitadas, porque elas gostariam de compartilhar os sofrimentos e dificuldades, assim como os bons tempos. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livres. De fato, nada além da verdade libertará você. Contudo, muitos cristãos que têm tentado caminhar em fé ficam confusos sobre como ser sinceros consigo mesmos e com Deus, e também andar pela fé. Se você está espirrando a cada 2 segundos, com os olhos lacrimejando, e alguém disser, você está doente, você não tem que dizer, não, eu não estou doente. Talvez você pense, mas se admitir que estou doente, como serei curado? Creio na cura. Você poderia, então, falar da seguinte forma, não estou me sentindo bem, mas, na verdade, meu corpo está com vários sintomas agora mesmo, mas creio que Deus é minha cura. Né? Não precisa fingir, falar que não está doente, mas olha o modo certo de falar. Creio que Deus é minha cura. Não estou me sentindo bem, na verdade. Meu corpo está com vários sintomas agora mesmo, mas creio que Deus é minha cura. Embora não me sinta bem agora, creio que maior é aquele que está a nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Assim, eu gostaria que você juntasse sua fé com a minha e cresce em Deus para que ele me tirasse disso. Eis como você caminha pela fé. Não precisa mentir e fazer as outras pessoas pensarem que é uma tola. Seu colega vê você, obviamente está doente, mas você diz, não estou doente. E mais tarde ele nota um grande adesivo no seu vidro traseiro do carro e diz, lá vai um deles, um daqueles mais santos do que os outros, com quem você não pode conversar porque eles não são sinceros. Mau testemunho, né? Ou também, quando alguém o machuca e vem até você mais tarde e diz, desculpe-me por tê-lo machucado. Em vez de dizer, está perdoado, está tudo bem, você diz, não tem problemas, você não me machucou. Por que não podemos aprender a ser sinceras e verdadeiras?
Uma coisa a meu favor é que eu sou franca e sincera. Nem sempre fui sincera, mas esse é um dom de Deus. Não creio que poderia ter superado todo o lixo que enfrentei se Deus não me dotasse como habilidade de ser sincera. Pessoas me dizem o tempo todo: gosto do seu ensino, porque você é bastante franca. Você diz aquilo do jeito que é e não age como se ninguém tivesse problema. Sou assim porque não conheço outra forma de ser. Não acho que poderia ensinar se tivesse de desempenhar algum tipo de papel. Dave e eu tentamos ser verdadeiros um com o outro. Algumas vezes eu lhe digo: Dave, isso aconteceu comigo ou aquilo aconteceu comigo, e simplesmente me machucou. Ore para que eu possa superá-lo e ficar bem novamente. Por muitos anos da minha vida, contudo, eu não era nada além de uma pessoa fingida. Toda a minha vida era uma mentira. Existem pessoas com grandes feridas e dores. Contudo, elas mentem e dizem: isso realmente não me importa. Elas estão edificando o quê? Muros da falsidade. Recentemente, um dos meus auxiliares que estudou psicologia conversou comigo a respeito dos mecanismos de defesa. Ele disse que algumas pessoas tentam lidar com a morte de algum amado e ao se recusarem a enfrentar o fato, dizendo a si mesma: não, isso não aconteceu. Não vou enfrentar essa situação. Mas isso não é algo falso. Você pode fingir, tende a enfrentar a realidade. Você deve dizer: essa pessoa se foi, e isso dói. Vou sentir sua falta porque ela desempenhou uma parte importante na minha vida. Mas Deus ainda tem planos para mim. Ele me deixou aqui e ainda tem algo nessa terra para mim. Assim, vou continuar e descobrir o que é. Sei que vou precisar de um tempo de cura e restauração, mas com Jesus eu conseguirei. Se não você enfrentar a realidade quando um amado morre ou em uma perda de qualquer espécie, se edificar muros assim que começar a sentir a dor, poderá sofrer para sempre. Você tem sido uma pessoa fingida? Você algumas vezes acha difícil ser verdadeiro com as pessoas? Efésios 4:15 diz que a nossa vida amorosa expressa a verdade em todas as coisas, falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente, vivendo verdadeiramente. Agora, falar a verdade não significa que vamos chegar a alguém e dizer: seu penteado realmente está feio. Não é isso. Se fizermos isso, não teremos muitos amigos. Eu costumava fazer. Isso também sabia como falar a verdade, mas sem sabedoria alguma. Efésios 4:15 continua a dizer: envolva em amor, cresçamos em tudo e de todas as formas daquele que é o cabeça, o próprio Cristo. Não temos de sair por aí fingindo. Não temos de tentar ser valentes ou supercristãos. A rejeição dói, dói muito, mas podemos sobreviver a ela sem fingimentos em Cristo. Uau! Glória a Deus por parte um do capítulo, né? 5. Hoje a gente finaliza aqui essa parte. E alguém deseja falar algo? Alguma experiência, alguma coisa que vocês desejam falar? Pode falar, Moara. Abre o seu microfone. Ô, tá dando para me ouvir? Sim. A minha dificuldade na questão do fingimento, é, com meu pai mesmo, a vida inteira, né, na infância lá, ele, a gente podia, mas eu sei que isso não aconteceu só comigo, a coisa lá da minha época, da minha geração, às vezes a gente podia estar insatisfeito com alguma coisa, chateado com alguma coisa, que a gente tinha de, mesmo insatisfeito por dentro, a gente tinha de falar que estava tudo bem, que se a gente queria alguma coisa, a gente podia querer muito aquilo ali, que a gente tinha de falar que não queria não, que estava tudo bem. É, e isso aí passei assim minha vida adulta, depois que eu casei, tive filhos, aí ficou aquele costume dentro de mim, aquela falsidade minha comigo mesmo, de toda vez que eu falava com meu pai, eu tinha de falar que estava tudo bem. É, aquela questão também de menosprezar o esforço da gente, aquele sentimento que a gente acaba tendo, e o esforço da gente é menosprezado, assim, desvalorizado. Pega exemplo assim, uma confeiteira, né, que vai fazer um bolo.
Quem vai comprar dela acha que está caro, né? Às vezes uma manicure. Agora, voltando para minha vida, às vezes é um serviço que no meu lar com meu pai na época. Às vezes eu tinha um sentimento bem ruim dentro de mim, porque deu trabalho, foi difícil fazer, e aquele menosprezo vindo de repente da parte, não, da parte dele mesmo falando. Não, mas estava fácil, né? Não, mas não tinha nada demais, não, né? Eu tenho dificuldades até hoje, às vezes quando eu vou prestar serviço para alguém, e aquela pessoa fala assim, mostra para mim o serviço, já começa com essa fala, aqui, mas você viu que está tudo belezinha? Aqui não tem nada de demais, não, está tudo facinho. Você sabe o esforço que você vai entregar ali, você sabe o trabalho, e aquele negócio de eu prefiro me calar e não aceitar e seguir a minha vida do que ter que concordar com a pessoa. Não, beleza. Como era na minha infância lá com meu pai. Eu ter que ir contra a minha própria opinião para agradar o outro. Eu não faço isso hoje mais na minha vida, não. Se eu ouvi isso, uma frase em algum lugar, não se diminua para caber na vida de ninguém. Essa frase, assim, parece facciosa, né? Vai trazer uma rebelião, mas, assim, eu não quero olhar para esse lado, eu quero olhar para o lado de libertação mesmo, dentro de mim, por sentir que eu estou faltando com sinceridade dentro de mim mesmo. A coisa mais terrível que tem é uma pessoa te pedir algo, você ter uma entrega naquilo ali, e antes de você entregar sobre aquilo ali, você já é diminuído, desvalorizado, menos pesado, para você não se dar o valor que você entende que você tem naquilo ali. Assim, você não tem, a pessoa já vai cortando de você a opção de negociar. Você tem que sempre chegar por baixo. Mas isso aí, eu estou vendo que é uma coisa de uma criação minha, mesmo lá da infância. Não estou ocupando meu pai nem nada, porque eu não sei como é que foi a história dele, a infância dele, mas a gente precisa mesmo se libertar de muitas coisas na vida da gente. Não, mas é mesmo, a gente traz muita coisa que a gente aprendeu na infância. Todos nós, né? A primeira infância, gente, é a base da nossa vida. E nós carregamos isso. Então, assim, o que você ouvia, né, do seu pai, ficou fixado, e ainda que inconsciente, a pessoa reage do mesmo jeito, age do mesmo jeito. Então, o importante é o quê? Você já trouxe a consciência. Opa, pode ter sido isso, né? Pode ter sido isso, o que eu aprendi lá na infância. Então, é nós nos avaliarmos. Nós temos que nos avaliar. Esse comportamento meu, por quê? Ah, foi algo que eu aprendi lá atrás. Então, eu vou repetindo, né? Igual eu sempre falo, nós que servimos a Cristo, o Senhor quebra toda maldição. Eu não acredito em maldição hereditária. Nós que servimos a Cristo, Deus, ele quebra maldição hereditária. Só que nós repetimos o ciclo, né? O seu pai te falava assim, pode ser que você repita também. Então, por isso que é importante a gente entender o que aconteceu para nós não repetirmos. E quebrar ciclo, gente, é difícil. É difícil. A Uma gente coisa, traz a consciência. Pode falar. uma coisa muito ruim para mim também, é, pode ser que aconteça com muitos casais, quando de repente o Adi ele me chateou. Tá na cara que ele me chateou, ele sabe que ele me chateou. E na base de eu ter que ficar ali conscientizando ele, é, recapitulando a cena, falando do assunto, assim, tentando fazer ele se pôr no meu lugar e ouvir no meu lugar, e de repente, quando enfim ele aceita me pedir desculpa, a parte que me deixa muito irado, eu não consigo, Deus vai me ajudar que isso vai melhorar em mim. Mas tem uma coisa que me deixa muito irada mesmo, meu coração muito, eu não quero usar a palavra que eu estou sentindo, mas é quando ele fala para mim, se eu te chateei, então você me desculpa, ou seja, aquela frase também, você tem que entender, eu detesto essa frase, eu fui a prejudicada, eu fui a ofendida, e eu se vire para entender isso aí, para consertar isso dentro de você, e se eu te ferir, ou seja, aí, como que eu estou ouvindo? O insignificante ou não importante, não me interessa muito o que se passa dentro de você, mas, tipo, se eu te feri, se eu te chateei, se vira para resolver isso aí, e então você me desculpe. Quando vem isso do ser humano, eu não odeio essa frase, você tem que entender. Eu prefiro nem mais falar, não luto mais sobre isso, de alguma insatisfação, para eu não ter que se virar para ter que dar conta de perdoar aquilo. Assim,
eu não estou tão pior nisso mais, não. Mas eu não estou procurando não cobrar tanto mais, não, seguir com a minha vida, já estou ficando mais no imparcial sobre as coisas, é, mais, bugada também sobre muitas coisas. Acho que eu estou me sentindo mais saudável, ficando igual aquele negocinho que fica girando ali quando você está carregando ainda. Eu estou me sentindo melhor, até ficando muito bugada, muitas vezes. O velho do ditado do se fazer de bobo, eu acabei ficando mais confortável mesmo em me fazer de boba para muitas coisas. Igual, às vezes, como eu disse, fazer um serviço que você vai prestar. A pessoa já te chama e já vai te desvalorizando. E já vai falando, mas você perceba, já vai te diminuindo. Aí, então, eu preciso seguir minha vida, não continuar com a conversa educadamente, sair da cena, e ficar bugada, fiz isso fazendo de boba muitas vezes na minha vida para eu ter mais saúde, porque senão a cabeça acaba. Deixa eu abrir aqui o microfone. Tem coisas, cada um negócio é o seguinte, igual nós falamos, né? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Então, se a gente ficar sempre olhando para a pessoa e querendo que ela seja igual a gente, por quê? Você já tem a facilidade de reconhecer. Ele não. Então, assim, aí você vai ficando cada vez mais machucada com essas frases que fala, se te ferir. A pessoa já sabe que feriu, mas é o jeito dele, né? É o jeito dele, sabe? Mas o jeito de falar ainda te machuca, dói, porque é chato ouvir isso, ainda mais no relacionamento. E nós estamos sujeitos, gente, a passar por isso, né? Nos ferir e nós também ferirmos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar isso tudo para nós, né? Só porque, igual nós já falamos, às vezes a pessoa fala porque é o jeito dela, o jeito que ela foi criada, né? Igual você falou do seu pai, não sabe como ele foi criado, né? Então, por isso que nós devemos entender, colocar no nosso lugar. Opa, eu sou filha amada, Deus está me dando sabedoria para lidar com cada tipo de rejeição. Deus está me dando sabedoria para lidar com cada pessoa, porque eu não consigo mudar ninguém, nem a mim mesmo. É com a graça do Senhor Jesus. Então, o jeito dele é assim, então tem que entender, Deus, me dê graça, me dê sabedoria, porque esse é o jeito dele, mas se o Senhor quiser mudá-lo, eu vou ficar muito feliz, por quê? Para não ouvir isso mais, né? Que Deus abençoe, que nós possamos cada dia mais aprender, não vamos carregar essa rejeição em cima de nós. Vamos ser rejeitados? Sim, mas como nós vamos lidar com isso, que vai ser a diferença na nossa vida, né? Me rejeitou, vou ficar sofrendo? Fulano me rejeitou, fulano olhou para mim, fulano me criticou. Opa, talvez ele não estava no dia bom, talvez ela não estava no dia bom. Eu vou prosseguir a minha vida. Não quero criar muros que me isole, não quero criar muros e ficar isolada, não quero criar muros e deixar aquelas pessoas de lado. Não, tem mais pessoas que eu posso me relacionar. Tá bom? Mais alguém deseja falar algo? A questão de quebrar o ciclo, né? Uma pessoa um dia falou comigo assim, detestava quando minha mãe fazia isso comigo. Mas aí depois eu vi ela fazendo a mesma coisa com a filha dela. Aí eu falei com ela, tá vendo? Você não gostava que sua mãe fazia, mas você tá fazendo a mesma coisa com sua filha. Isso é bem complicado, né? A gente tomar muito cuidado. Isso é difícil demais, né? Porque tem muitas coisas que a gente não gosta que fizeram com a gente, principalmente nossos pais. Gente, nossos pais também erraram. Eles tentaram acertar, mas até nesse meio erraram. E por quê? São perfeitos? Não. E nós também erramos, mas tem coisas que nós podemos trazer à consciência. Foi o exemplo que a Kézia deu. A pessoa falou algo, eu detestava que minha mãe fazia isso e isso comigo, mas depois ela fez igual à filha dela, com a filha dela. Então, nós devemos tomar esse cuidado. Por quê? Para a gente não fazer igual. Foi o exemplo que a Letícia deu lá atrás, né, no último encontro, que o pai dela comparava muito. Opa, então eu não vou nunca comparar minha filha, porque isso doía em mim. Que tem pessoas que vão fazendo sempre igual. Quebrar esse ciclo. É fácil? Não. Mas a gente consegue, com a graça de Deus. Letícia, você quer falar? Pode falar.
E que nem o pastor Ney sempre fala, né? É mais difícil a gente desaprender do que aprender. E, infelizmente, a gente repete muito o ciclo. No meu início do casamento mesmo, eu até cheguei a fazer uma reflexão aqui na hora que você leu sobre a Joyce Meyer, né? Que ela tinha ali aquela questão dos segredos com ela mesma. E eu até converso isso muito abertamente com minha mãe, os meus pais são separados, e ela consegue hoje enxergar que ela tomou muito à frente, né, do lugar do meu pai dentro do lar. Então, eu até conversei com ela esses dias para trás e falei, eu não quero ser assim dentro da minha casa, porque o meu marido que tem que ser o cabeça da casa, não quero tomar a frente de nada. Mas, no meu primeiro ano de casamento, literalmente eu que mandava, literalmente. E aí, depois, o Davi começou a se posicionar mais como marido, e eu falei com ele, olha, na hora que você vê que eu tô tomando a frente das coisas, me pare, porque a Letícia, ela é assim, sabe? Então, a gente precisa quebrar os ciclos, porque senão acaba que isso futuramente poderia vir até ser mesmo um divórcio, né? Como foi no caso do meu pai e da minha mãe. E minha mãe hoje também ela consegue reconhecer isso e muitas outras questões. Então, é importante a gente quebrar os ciclos. É difícil, né? É muito difícil, mas a gente tem que identificar e quebrar mesmo. Isso, o ponto importante é identificar. Esse é o ponto importante, identificar. Para a gente o quê? Mudar a rota, fazer diferente. Porque às vezes é algo que nos fez sofrer lá atrás e infelizmente a gente vai repetindo. Então eu sempre falo, nós repetimos ciclo. Não acredito, né? Existe maldição hereditária, mas nós que servimos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida, ele já quebra isso. O Senhor quebra, né? A promessa está na palavra dele. Ele quebra esse mal. Mas a repetição de ciclo é nós, gente. É quebrar o nosso ego, é olhar para nós. Não, o que eu tenho que identificar? Primeiro passo é identificar para trabalhar em cima disso. Tá bom? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã a gente continua a parte 2 do capítulo 5.